Meu nome é Irmão Marcelo e vocês estão no canal Revelações. Meus amigos, hoje eu estou aqui para falar sobre alguns eventos da história e a nossa atual situação. Eu sempre tento continuar e dar continuidade às técnicas de manipulação que foram aperfeiçoadas durante os séculos. Para entendermos essa dinâmica, hoje eu quero falar sobre a influência da religião que sempre fez parte do sistema político, mesmo antes de existir a Idade Média. Com o começo da Idade Média, houve muitos desenvolvimentos e técnicas atrativas para esse sistema, não só do domínio romano, mas também do domínio grego, dos persas, dos caldeus, dos almeus, e outras civilizações que já existiram na Terra. Fundamentalmente, que nós temos que ter a razão e a simplicidade de entender coisas com sentido e lógica, ao invés de acreditarmos em histórias milaborantes, de realizações milaborantes que na verdade não têm tanta realidade nos fatos. As pessoas são muito atraídas pelos desenhos, são atraídas pelas formas dos seus heróis, dos seus grandes cavaleiros, e homens sentados no cavalo proclamando independência ou morte. Isso não é nada de novo. Quando vemos Adolf Hitler acusando os bolcheviques e os judeus por todo o tipo de mal que a Alemanha estava passando, na década de 1920. E durante a década de 20, um dólar custava mais de 1000 marcos alemães. Para você fazer compra, você tinha que ir com um caminhão de dinheiro, ou um carrinho cheio de dinheiro para poder comprar pouca coisa no mercado. O Tratado de Versalhes, que foi uma responsabilidade pelas próprias consequências da guerra, responsável pelos seus líderes por mal conduzir a indústria alemã, que foi destruída durante a guerra, e ter que pagar uma indenização por todas as suas invasões, principalmente na Bélgica, por aí afora. Com isso, surgiu o Omakhat, um grande empresário, um grande banqueiro, um idealista que se unia à esquerda e depois foi atraído pela direita, por ele se convencer que algumas coisas que Hitler falava dariam certo, não porque eram certo, dariam certo, mais do que a esquerda falava. E mesmo depois da guerra, da influência direta com o nazismo, na construção, principalmente do campo de concentração de Blumenau, que muitas pessoas falam em Auschwitz, falam muito nos campos de concentração na Polônia, mas se esquece do Blumenau, que foi um dos melhores campos de concentração na questão do requinte sinistro, científico, monstruoso, de aniquilar seres humanos, com uma afirmativa de defender o patriotismo. Olha que ignorância. Um homem matando o outro para poder defender uma tese de extrema direita, defendida por Henry Ford, defendida pelo presidente dos Estados Unidos, querendo ou não querendo vocês acreditarem, defendida pelo pai de Kennedy, e defendida por Neville Chamberlain, e defendida pelo primeiro-ministro francês, Daladier, e assim outras e outras, até pelo próprio Getúlio Vargas, a qual foi um grande presidente, mas era a favor também do mesmo sistema a qual Hitler e todos os que o cercavam planejaram. Hitler não era um homem
com habilidades científicas, econômicas. Não, Hitler tinha a boca para falar, porque por trás de Hitler haviam homens cérebros que pensavam, haviam generais perfeitos, porque aonde Hitler se influenciou e tomou a decisão, levou a Alemanha à catástrofe, levou a Alemanha à destruição. Muitas das pessoas se fascinam com esses tipos de pessoas, que têm a eloquência, que falam muito bem, mas são pessoas que têm o poder de influenciar as massas. São ajudados com técnicas repetitivas que colocam a oposição. E a juventude hitlerista foi levada a uma destruição, a uma sociedade que foi acabada. Meus amigos, voltando um pouco, vamos falar um pouco sobre Galileu Galilei, que nasceu em 1554, no século XVII. Quem foi Galileu Galilei? Galileu desenvolveu muitas técnicas, inclusive o telescópio, desenvolveu formas mecânicas e até peças que hoje são utilizadas para os satélites, principalmente o angular. E outras coisas que Galileu desenvolveu. A princípio, a Igreja Católica e a sua influência na política manteve Galileu sem desenvolver o que hoje nós sabemos, como é o sistema, como estão os astros e os corpos celestiais que envolvem a Terra. Porque, segundo a Igreja Católica, Galileu deveria falar que a Terra seria o centro de tudo e o Sol estaria rodeando entre a Terra. A Terra era o centro de tudo, e que não é verdade. Mas Galileu também não acreditava nisso. Galileu tinha avistado outros planetas. Ele sabia como era, mas a Igreja Católica, para defender uma tese que não bíblica, prestem bem atenção, mas uma tese política que até hoje nos afeta. Apesar de Martim Lutero protestar contra a Igreja Católica, ele não defendia a Bíblia e os princípios básicos de Jesus e o seu novo Evangelho. Ele protestou, porque ele teve apoio dos 3 príncipes prussianos, porque na época não existia Alemanha. A Alemanha e Prússia eram 2 estados diferentes que foram unidos depois por Bismarck. Então, para vocês entenderem todos esses fatores cronológicos, a igreja ou a religião, seja ela protestante, seja ela qual for, ela mantém a influência na sociedade e controla os meios de comunicação. E ao meu ver, hoje, em pleno século XXI, e nós avançamos com tanta tecnologia, os meios e técnicas de influenciar as massas e manter eles sob controle continuam de forma armamentista. Primeiramente, colocando a culpa em alguém, a responsabilidade associada a um partido ou a uma religião, eles têm que encontrar um culpado. E depois eles vêm com uma solução maravilhosa. As nações que são escravas ao sistema financeiro do BID, o FMI, continuarão sendo as nações do terceiro mundo. E as pessoas que vivem no terceiro mundo continuarão no trabalho escravo, ou pior, poderão ser submetidos a uma maior escravidão, porque as nações ricas irão engolir cada vez mais as nações em desenvolvimento. Porque dentro do ser humano, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração, existe a ideologia de lados. Enquanto o ser humano tiver com ideologia, ele será submetido ao sistema que manipulam tudo, que controlam tudo. Prestem bem atenção. Por que a Suíça nunca foi invadida? Teve uma guerra, teve 2 e muitas outras guerras.
E por que nunca houve um ataque na Suíça e no Vaticano? Será por quê? Será que nós somos cegos e ignorantes? Por que não invadir a Suíça? Parem para pensar que todo esse sistema cronológico que vivemos, ele está sob controle de sociedades secretas que na verdade não tem nada de secreto, mas na verdade querem nos iludir para criar uma lei internacional ou começar uma guerra que irá exterminar mais de 1/3 da humanidade. E como hoje podemos acreditar nesses políticos? Esse é o fato. Como podemos acreditar nesses homens? O que os apoiam? O que estão por trás de uma cortina de ferro? O sistema horizontal no horizonte é bem claro. Analisem o passado e entenderão o presente. E que Deus nos abençoe e possa enriquecer suas vidas e abençoá-las em nome de Jesus.